A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 2. Variação no estado selvagem. Variabilidade. Antes de aplicar aos seres organizados vivendo no estado selvagem os princípios que expusemos no capítulo precedente, importa examinar rapidamente se estes últimos estão sujeitos a variações. Para tratar esse assunto com a atenção que merece, seria necessário apresentar um longo e árido catálogo de fatos, reservos, porém, para uma obra próxima. Nem tampouco discutirei aqui as diferentes definições dadas pelo termo espécie. Nenhuma dessas definições tem satisfeito completamente todos os naturalistas, e, contudo, cada um deles sabe vagamente o que quer dizer quando fala de uma espécie. Ordinariamente, o termo espécie implica o elemento desconhecido de um ato criador distinto. É igualmente difícil definir o termo variedade. Todavia, este termo implica quase sempre uma comunidade de descendência, posto que possam raramente fornecer-se provas. Temos igualmente o que se designa sob o nome de monstruosidades, porém estas confundem-se com as variedades. Quando se emprega o termo monstruosidade, quer-se exprimir, penso eu, um desvio considerável de conformação, ordinariamente nocivo ou pelo menos pouco útil à espécie. Alguns autores empregam o termo variação no sentido técnico, isto é, como fazendo supor uma modificação que deriva diretamente das condições físicas da vida. Ora, neste sentido, as variações não são suscetíveis de ser transmitidas por hereditariedade. Quem poderia sustentar, contudo, que a diminuição do talhe das conchas das águas salobras do Báltico, ou a das plantas nos píncaros dos Alpes, ou o espessamento da pele de um animal ártico que não são hereditários durante algumas gerações, pelo menos? Nesse caso, essas formas, suponho eu, chamar-se-iam variedades. Pode-se duvidar-se que os desvios de estrutura tão rápidos e tão consideráveis como os que observamos algumas vezes nas nossas produções domésticas, principalmente nas plantas, se propagam de maneira permanente no estado selvagem. Quase todas as partes de cada ser organizado são tão admiravelmente dispostas relativamente às condições complexas da existência deste ser, que parece improvável que cada uma dessas partes tenha atingido logo de pronto a perfeição, como pareceria improvável que uma máquina muito complicada tenha sido inventada pelo homem logo no estado perfeito. Nos animais reduzidos à domesticidade, produzem-se algumas vezes monstruosidades que se assemelham às conformações normais em animais muito diferentes. Também os porcos nascem algumas vezes com uma espécie de tromba. Ora, se uma espécie selvagem do mesmo gênero possuísse naturalmente uma tromba, poderia sustentar-se que este apêndice apareceu sob a forma de monstruosidade. Mas, até o presente, apesar dos estudos escrupulosos, não pude encontrar caso algum de monstruosidade assemelhando-se às estruturas normais nas formas quase vizinhas, e são essas somente que teriam importância no caso que nos ocupa. Admitindo que monstruosidades semelhantes aparecem por vezes no animal no estado selvagem e que são suscetíveis de transmissão por hereditariedade, o que não é sempre o caso, a sua conservação dependeria de circunstâncias extraordinariamente favoráveis, porque elas se produzem raramente e isoladamente. Além disso, durante a primeira geração e gerações seguintes, os indivíduos afetados dessas monstruosidades deveriam cruzar-se com os indivíduos ordinários e, por consequência, o seu caráter anormal desapareceria quase inevitavelmente. Mas eu voltarei num capítulo subsequente à conservação e perpetuação das variações isoladas ou acidentais.
Diferenças individuais. Pode-se dar o nome de diferenças individuais às diferenças numerosas e ligeiras que se apresentam nos descendentes dos mesmos pais, ou aos quais se pode indicar esta causa porque se observam nos indivíduos da mesma espécie habitando a mesma localidade restrita. Ninguém pode, de forma alguma, supor que todos os indivíduos da mesma espécie sejam fundidos no mesmo molde. Estas diferenças individuais têm para nós a mais alta importância porque, como cada um pode observar, transmitem-se muitas vezes por hereditariedade. Demais, fornecem também materiais sobre os quais pode atuar a seleção natural, acumulando da mesma maneira que o homem acumula, numa direção dada, as diferenças individuais destes produtos domésticos. Estas diferenças individuais afetam ordinariamente partes que os naturalistas consideram como pouco importantes. Eu poderia, contudo, provar, por numerosos exemplos, que partes muito importantes, quer do ponto de vista fisiológico, quer do ponto de vista da classificação, variam algumas vezes nos indivíduos pertencendo a uma mesma espécie. Estou convencido que o naturalista mais experimentado se surpreenderia com o número de casos de variabilidade que aparecem em órgãos importantes. Pode facilmente tomar-se nota deste fato recolhendo, como eu fiz durante muitos anos, todos os casos verificados por autoridades competentes. É bom lembrar que aos naturalistas repugna sistematicamente admitir que os caracteres principais possam variar. Há, além disso, poucos naturalistas que queiram dar-se ao incômodo de examinar atentamente os órgãos internos importantes e compará-los com os numerosos espécimes pertencendo a uma mesma espécie. Ninguém poderia supor que a ramificação dos principais nervos junto do grande gânglio central do inseto seja variável na mesma espécie. Ter-se-ia podido pensar, pelo menos, que alterações dessa natureza não podem efetuar-se senão muito lentamente. Contudo, Sir John Lubbock demonstrou que nos cocos existe uma grande variabilidade que pode quase comparar-se à ramificação irregular de um tronco de árvore. Posso acrescentar que este mesmo naturalista demonstrou que os músculos das larvas de insetos estão longe de ser uniformes. Os autores andam muitas vezes num círculo vicioso quando sustentam que os órgãos importantes não variam jamais. Estes mesmos autores, com efeito, é necessário dizer que alguns o têm confessado francamente, só consideram como importante os órgãos que não variam. Porém, diga-se de passagem que, se raciocinarmos assim, não se poderá citar exemplo algum de variação de um órgão importante. Mas, se o considerarmos no outro ponto de vista, poderão certamente citar-se numerosos exemplos dessas variações. Há um ponto extremamente embaraçoso relativamente às diferenças individuais. Refiro-me aos gêneros chamados proteus ou polimorfos, nos quais as espécies variam de maneira desmedida. Dificilmente se encontram dois naturalistas que estejam de acordo em classificar essas formas como espécies ou variedades. Podem citar-se como exemplos os gêneros Rubus, Rosa e Eracium nas plantas, alguns gêneros de insetos e de conchas de braquiópodes. Na maior parte dos gêneros polimorfos, algumas espécies têm caracteres fixos e definidos. Os gêneros polimorfos num país parecem, com algumas exceções, sê-lo também num outro, e se o julgarmos pelos braquiópodes, estes têm sido noutras épocas. Estes fatos são muito embaraçosos, porque parecem provar que essa espécie de variabilidade é independente das condições de existência. Estou disposto a crer que em alguns desses gêneros polimorfos, pelo menos, estão aquelas variações que não são úteis nem nocivas à espécie, e que, por conseguinte, a seleção natural não se empenha em tornar definitivas, como nós explicaremos mais tarde. Sabe-se que, independentemente das variações, certos indivíduos pertencem a uma mesma espécie, apresentam muitas vezes grande diferença de conformação. Assim, por exemplo, os dois sexos de diferentes animais
as 2 ou 3 castas de fêmeas estéreis ou obreiras dos insetos, muitos animais inferiores no estado de larva ou ainda não chegados à idade adulta. Tem-se também verificado casos de dimorfismo e trimorfismo em animais e plantas. Assim, M. Wallace, que ultimamente chamou a atenção para este estudo, demonstrou que, no arquipélago malaio, as fêmeas de certas espécies de borboletas revestem regularmente 2 ou mesmo 3 formas absolutamente distintas, que não estão ligadas por qualquer variedade intermédia. Flitzmiller descreveu casos análogos, mas mais extraordinários ainda, entre os machos de certos crustáceos do Brasil. Assim, um macho encontra-se regularmente sob 2 formas distintas. Uma destas formas possui pinças fortes e tendo um aspecto diferente. A outra tem antenas mais abundantes guarnecidas de cílios odorantes. Posto que na maior parte desses casos, as 2 ou 3 formas observadas em animais e plantas não estejam ligadas atualmente por fuzis intermediários, é provável que em certa época estes intermediários existissem. M. Wallace, por exemplo, descreveu uma certa borboleta que apresenta numa mesma ilha um grande número de variedades ligadas por anéis intermediários, e de que as formas extremas se assemelham estreitamente às 2 formas de uma espécie de morfa vizinha, habitando uma outra parte do arquipélago malaio. O mesmo se dá com as formigas. As diferentes castas de obreiras são ordinariamente muito distintas, mas em alguns casos, como veremos mais tarde, estas castas estão ligadas umas às outras por variedades imperceptivelmente graduadas. Observei os mesmos fenômenos em certas plantas de mofas. Sem dúvida que parece a princípio extremamente notável que a mesma borboleta fêmea possa produzir ao mesmo tempo 3 formas fêmeas distintas e uma só macho. Ou então, que uma planta hermafrodita possa produzir, na mesma cápsula, 3 formas hermafroditas distintas, tendo 3 espécies femininas ou mesmo 6. Todavia, estes casos são apenas exageros do fato ordinário, a saber, que a fêmea produz descendentes dos 2 sexos, que por vezes diferem entre si de uma maneira extraordinária. Espécies duvidosas. As formas mais importantes para nós são, em vários pontos de vista, aquelas que, apresentando num grau muito pronunciado o caráter das espécies, são muito semelhantes a outras formas ou estão assaz perfeitamente ligadas com elas por intermediários que aos naturalistas repugna considerar como espécies distintas. Há toda a razão em julgar que um grande número dessas formas vizinhas e duvidosas tem conservado os caracteres próprios de uma maneira permanente durante longo tempo. Durante tanto tempo mesmo que não podemos avaliar quais as boas e verdadeiras espécies. Na prática, quando um naturalista pode ligar 2 formas por intermediários, considera uma como variedade da outra. Designa a mais comum, mas por vezes também a primeira é descrita como espécie e a segunda como variedade. Apresentam-se algumas vezes, contudo, casos muito difíceis que não enumerarei aqui, em que se trata de decidir se uma forma deve ser classificada como uma variedade de uma outra forma, ainda que estejam ligadas por formas intermediárias. Posto que, de ordinário, se supõe que estas formas intermediárias tenham uma natureza híbrida. Isto não basta sempre para desfazer a dificuldade. Em muitos casos, considera-se uma forma como variedade de outra, não porque se encontrassem nas formas intermediárias, mas porque a analogia que entre elas existe faz supor ao observador que estes intermediários existem hoje, ou que existiram antigamente. Ora, falar assim é abrir a porta à dúvida ou a conjecturas. Para determinar, por conseguinte,
Se deve classificar-se uma forma como uma espécie ou como uma variedade, parece que o único processo a seguir será a opinião dos naturalistas que tenham um excelente critério e uma grande experiência. Mas muitas vezes torna-se necessário decidir pela maioria de opiniões, porque há variedades bem conhecidas e bem distintas que críticos muito competentes têm considerado como tais, enquanto que outros muito competentes também as consideram como espécies. É certo, pelo menos, que as variedades que têm esta natureza duvidosa são muito comuns. Se compararmos a flora da Grã-Bretanha com a da França ou com a dos Estados Unidos, floras descritas por diferentes botânicos, vê-se que o número surpreendente de formas tem sido classificadas por um botânico como espécies e por outro como variedades. M.H.C. Watson, ao qual estou muito reconhecido pelo concurso que me prestou, indicou-me 182 plantas inglesas que se consideraram ordinariamente como variedades, mas que certos botânicos têm colocado na ordem das espécies. Fazendo esta lista, omitiu muitas variedades insignificantes, as quais, não obstante, têm sido classificadas como espécies por alguns botânicos, e omitiu inteiramente muitos gêneros polimorfos. M. Babington conta nos gêneros que compreendem o maior número das formas polimorfas 251 espécies, enquanto que M. Bentham apenas 112, o que faz uma diferença de 139 formas duvidosas. Entre os animais que se computam para cada ninhada e que gozam em alto grau da faculdade de locomoção, encontram-se raramente, no mesmo país, formas duvidosas classificadas como espécies por um zoólogo e como variedades por outro. Mas estas formas são comuns em regiões separadas. Quantas aves existem e quantos insetos da América Setentrional e da Europa, diferindo muito pouco entre si, que têm sido contados por um eminente naturalista como espécies incontestáveis, por outro como variedades, ou então, como por vezes se lhe chama, como raças geográficas. M. Wallace demonstra, em muitas memórias notáveis, que se podem dividir em 4 grupos diferentes os animais, principalmente os lepidópteros que habitam as ilhas do grande arquipélago malaio, as formas variáveis, as formas locais, as raças geográficas ou subespécies e as verdadeiras espécies representativas. As primeiras, ou formas variáveis, variam muito nos limites de uma mesma ilha. As formas locais são as constantes e são distintas em cada ilha separada. Mas, se compararmos umas às outras, as formas locais das diferentes ilhas, vê-se que as diferenças que as separam são tão insignificantes e oferecem tantas graduações que é impossível defini-las e descrevê-las, posto que, ao mesmo tempo, sejam suficientemente distintas às formas extremas. As raças geográficas ou subespécies constituem formas locais completamente fixas e isoladas, mas como não diferem uma das outras por caracteres importantes e fortemente acentuados, é necessário fazer referência unicamente à opinião individual para determinar quais convém considerar como espécies, quais como variedades. Enfim, as espécies representativas ocupam na economia natural de cada ilha o mesmo lugar que as formas locais e as subespécies, mas distingue-se entre si por um conjunto de diferenças maior que aquelas que existem entre as formas locais e as subespécies. Os naturalistas consideram-nas quase todas como verdadeiras espécies. Todavia, não é possível indicar um critério certo que permita reconhecer as formas variáveis, as formas locais, as subespécies e as espécies representativas. Há muitos anos,
Quando comparava e via outros naturalistas compararem umas com outras e com as do continente americano, as aves provindo de ilhas tão vizinhas do arquipélago de Galápagos, fiquei profundamente ferido pela distinção vaga e arbitrária que existe entre as espécies e variedades. M. Wollaston, na sua admirável obra, considera como variedades muitos dos insetos que habitam as ilhas do pequeno grupo de Madeira. Ora, muitos dos entomólogos classificariam a maior parte delas como espécies distintas. Há mesmo na Irlanda alguns animais que certos zoólogos colocam na ordem das espécies. Muitos sábios ornitólogos julgam que o nosso galo de Bruyère vermelho não é mais que uma variedade bastante pronunciada de uma mesma espécie norueguesa. Mas a maior parte considera-o como uma espécie incontestavelmente particular à Grã-Bretanha. Um afastamento considerável entre os habitats de duas formas duvidosas conduz muitos naturalistas a classificarem essas últimas como espécies distintas. Mas não haverá razão de perguntar qual é, neste caso, a distância suficiente. Se a distância entre a América e a Europa é assaz considerável, bastará, por outra parte, a distância entre a Europa e os Açores, Madeira e as Canárias, ou a que existe entre as diferentes ilhas destes pequenos arquipélagos. M. B. D. Walsh, entomólogo distinto dos Estados Unidos, descreveu o que ele chama as variedades e as espécies fitófagas. A maior parte dos insetos que se nutrem de vegetais vivem exclusivamente sobre uma espécie ou sobre um grupo de plantas. Alguns nutrem-se indistintamente de muitas espécies de plantas, mas não é para eles uma causa de variações. Em muitos casos, contudo, M. Walsh observou que os insetos vivendo sobre plantas apresentam, quer no estado de larva, quer no estado perfeito, quer nos dois casos, diferenças ligeiras, posto que constantes do ponto de vista de cor, do talhe ou da natureza das secreções. Algumas vezes os machos somente, outras vezes os machos e as fêmeas apresentam essas diferenças em fraco grau. Quando as diferenças são um pouco mais acentuadas e os dois sexos são afetados em todas as idades, todos os entomólogos consideram essas formas como espécies verdadeiras. Mas nenhum observador pode decidir por outro, admitindo mesmo que possa fazê-lo só para si. Às quais dessas formas fitófagas convém dar o nome de espécies ou variedades. M. Walsh põe no número das variedades as formas que se entrecruzam facilmente. Chama espécie as que parecem ter perdido essa faculdade de entrecruzamento. Como as diferenças provêm de que os insetos se têm nutrido durante muito tempo de plantas distintas, não se podem chegar a encontrar atualmente os intermediários ligando as diferentes formas. O naturalista perde assim o seu melhor guia, quando trata de determinar se deve dispor as formas duvidosas como variedades ou como espécies. O mesmo se dá para todos os organismos vizinhos que habitam ilhas ou continentes separados. Quando, ao contrário, um animal ou uma planta se propaga no mesmo continente ou habita muitas ilhas do mesmo arquipélago, apresentando diversas formas nos diferentes pontos que ocupa, pode sempre esperar-se encontrar as formas intermediárias, que, ligando entre si as formas extremas, fazem descer estas à categoria de simples variedades. Alguns naturalistas sustentam que os animais nunca apresentam variedades, do mesmo modo atribuem um valor específico à menor diferença, e quando encontram uma mesma forma idêntica em dois países afastados ou em duas formações geológicas, afirmam que duas espécies distintas estão ocultas sob o mesmo invólucro. O termo espécie torna-se, nesse caso, uma simples abstração inútil, implicando e afirmando um ato separado do poder criador. É certo que muitas formas consideradas como variedades por críticos muito competentes têm caracteres que as fazem assemelhar tão bem às espécies que outros críticos não menos competentes as considerariam como tais. Mas discutir se é necessário chamá-las espécies ou variedades antes de ter encontrado uma definição destes termos e que essa definição seja geralmente aceita é trabalhar em vão. Muitas das variações bem acentuadas ou espécies duvidosas merecem despertar a nossa atenção.
Tem-se apresentado, com efeito, numerosos e poderosos argumentos da distribuição geográfica das variações análogas da hibridez, etc., para ensaiar, determinar a ordem em que convém dispô-las. Mas não posso, por falta de espaço, discutir aqui estes argumentos. Estudos atentos permitem, sem dúvida, aos naturalistas entender-se para a classificação destas formas duvidosas. É necessário juntar, contudo, que as encontramos em grande número nos países mais conhecidos. Demais, se um animal ou uma planta no estado selvagem é muito útil ao homem, ou por qualquer causa fere vivamente a sua atenção, verifica-se imediatamente que existem numerosas variedades que muitos autores consideram como espécies. O carvalho comum, por exemplo, é uma das árvores que mais se tem estudado, e, contudo, um naturalista alemão classifica como espécies mais de uma dúzia de formas que os outros botânicos consideram quase universalmente como variedades. Na Inglaterra, pode invocar-se a opinião dos mais eminentes botânicos e dos práticos mais experimentados. Uns afirmam que os carvalhos cerquinhos e os carvalhos pedunculados são espécies muito diferentes. Outros afirmam que são simples variedades. Visto que trato deste assunto, desejo citar uma notável memória ultimamente publicada por M. A. de Condorcet sobre os carvalhos de todo o mundo. Ninguém teve à sua disposição materiais mais completos relativos aos caracteres distintos das espécies. Ninguém poderia estudar esses materiais com mais cuidado e sagacidade. Começa por indicar minuciosamente os numerosos pontos de conformação suscetíveis de variações nas diferentes espécies e avalia numericamente a frequência relativa dessas variações. Indica mais de uma dúzia de caracteres que variam, mesmo num só ramo, várias vezes em razão de idade ou do desenvolvimento do indivíduo, sem que para algumas se possa indicar qualquer causa a estas variações. Claro está que semelhantes caracteres não têm valor algum específico, mas, como fez notar Asa Gray no seu comentário a esta memória, estes caracteres fazem geralmente parte das definições específicas. De Candolle acrescenta que dispõe como espécies as formas possuindo caracteres que jamais variam na mesma árvore e que jamais são reatadas por formas intermediárias. Depois dessa discussão, resultado de tanto trabalho termina com esta nota. Aqueles que pretendem que a maior parte de nossas espécies são nitidamente delimitadas e que essas espécies duvidosas se encontram em pequena minoria, enganam-se certamente. Parece verdadeiro que há muito tempo que o gênero é imperfeitamente conhecido e que se descrevem as suas espécies segundo alguns espécimes provisórios e assim que posso exprimir. À medida que se conhece melhor um gênero, descobrem-se formas intermediárias e as dúvidas aumentam quanto aos limites específicos. Junta também que são espécies melhores conhecidas que apresentam maior número de variedades e de subvariedades espontâneas. Assim, o Quercus robur tem 28 variedades, de que todas, exceto 6, se agrupam em torno de 3 subespécies, que são Quercus pedunculata, sessiliflora e pubescens. As formas que ligam estas 3 subespécies são comparativamente raras, porém Asa Gray nota com justiça que se essas formas intermediárias raras hoje viessem a extinguir-se por completo, as 3 subespécies encontrar-se-iam entre si exatamente na mesma relação em que estão as 4 ou 5 espécies provisoriamente admitidas, as quais se agrupam de muito perto em volta do Quercus robur. Enfim, De Candolle admite que, sobre as 300 espécies que enumera na sua memória como pertencendo à família dos carvalhos, 2/3 pelo menos são espécies provisórias, isto é, que estas espécies não são estritamente conformes à definição dada mais acima para constituírem uma espécie verdadeira. É necessário juntar que De Candolle não acredita que as espécies sejam criações imutáveis. Chega à conclusão que a teoria de derivação é a mais natural, e é a que melhor concorda com os fatos conhecidos em paleontologia, em botânica, em zoologia geográfica e em anatomia e em classificação. Quando um naturalista principiante começa o estudo de um grupo de organismos que lhe são completamente desconhecidos,
vê-se muito embaraçado em determinar quais são as diferenças que deve considerar como próprias de uma espécie ou simplesmente de uma variedade. Não sabe com efeito quais são a natureza e extensão das variações de que o grupo que se trata é suscetível, fato que prova, pelo menos, quanto às variações são gerais. Mas se restringe os seus estudos em uma só classe, habitando um só país, saberá logo qual a disposição que convém dar à maior parte das formas duvidosas. A princípio, está disposto a reconhecer muitas espécies, porque está maravilhado, assim como o criador de pombos e aves domésticas, de que temos já falado, da extensão das diferenças que existem entre as formas que estuda continuamente. Além disso, sabe apenas que variações análogas, que se apresentam em outros grupos e em outros países, seriam de natureza a corrigir as suas primeiras impressões. À medida que as suas observações tomam um desenvolvimento mais considerável, as dificuldades aumentam porque se encontra em presença de um grande número de formas muito próximas. Supondo que as suas observações tomam um caráter geral, acabará por poder decidir-se, mas não conseguirá este desiderato, a não ser que admita variações numerosas. E não faltarão naturalistas que contestem as suas conclusões. Enfim, as dificuldades surgirão em abundância, e será forçado a apoiar-se quase inteiramente sobre a analogia. Quando chegar a estudar as formas vizinhas provindo hoje de países separados, porque não poderá encontrar os anéis intermediários que reatem essas formas duvidosas. Até o presente, não se tem podido traçar uma linha de demarcação entre as espécies e as subespécies, isto é, entre as formas que, na opinião de alguns naturalistas, podiam ser quase consideradas como espécies sem o merecerem inteiramente. Não se tem podido, além disso, traçar uma linha de demarcação entre as subespécies e as variedades bem características, ou entre as variedades apenas sensíveis e as diferenças individuais. Estas diferenças fundem-se uma na outra por graus insensíveis, constituindo uma verdadeira série. Ora, a noção de série implica a ideia de uma transformação real. Ainda que as diferenças individuais apareçam pouco interessantes aos naturalistas classificadores, considero que tem a mais alta importância, visto que constituem os primeiros degraus para estas variedades tão ligeiras que se julga indicá-las apenas nas obras sobre a história natural. Creio que as variedades um pouco mais pronunciadas, um pouco mais persistentes, conduzem a outras variedades mais pronunciadas e mais persistentes ainda. Estas últimas conduzem à subespécie, por isso à espécie. A passagem de um grau de diferença a outro pode, em muitos casos, resultar simplesmente da natureza do organismo e das diferentes condições físicas a que tenha estado muito tempo exposto. Mas a passagem de um grau de diferença para um outro, quando se trata de caracteres de adaptação mais importantes, pode atribuir-se, seguramente, à ação acumuladora da seleção natural, que eu explicarei mais tarde, e aos efeitos de aumento de uso e não uso das partes. Pode dizer-se, então, que uma variedade grandemente acentuada é o começo de uma espécie. Esta asserção tem fundamento ou não? É o que se poderá julgar depois de se terem avaliado com cuidado os argumentos e os diferentes fatos que fazem o objeto deste volume. Seria necessário supor, além disso, que todas as variedades ou espécies em vias de formação atingem a classificação de espécies. Podem extinguir-se ou podem perpetuar-se como variedades durante longos períodos. M. Wollaston demonstrou que isto se passava assim com respeito às variedades de certas conchas terrestres fósseis da Madeira, e M. Gaston de Saporta o mesmo demonstrou relativamente a certas plantas. Se uma variedade toma um desenvolvimento tal que o número dos seus indivíduos ultrapassa o da espécie origem, é certo que se considera a variedade como espécie e a espécie como variedade. Ou então pode fazer-se ainda com que a variedade suplante e extermine a espécie e origem. Ou ainda podem coexistir ambas e serem ambas consideradas como espécies independentes. Voltaremos a este assunto daqui a pouco.
Compreender-se-á depois dessas notas que, segundo a minha opinião, se tem por comodidade aplicado arbitrariamente o termo espécie a certos indivíduos que se parecem de perto e que este termo não difere essencialmente do termo variedade, dado as formas menos distintas e mais variáveis. É necessário acrescentar, por outro lado, que o termo variedade, comparativamente ao de simples diferenças individuais, é também aplicado arbitrariamente com o fim de ser mais cômodo. As espécies comuns e muito espalhadas são as que variam mais. Pensava eu, guiado por considerações teóricas, que poderiam obter-se alguns resultados interessantes relativamente à natureza e à relação das espécies que variam mais, formando um quadro de todas as variedades de muitas floras bem estudadas. Acreditava a princípio que fosse um trabalho muito simples, mas M.H.C. Watson, ao qual devo importantes conselhos e um auxílio precioso sobre essa questão, me mostrou logo que eu encontraria muitas dificuldades. O Dr. Hooker exprimiu-me a mesma opinião em termos mais energéticos ainda. Reservo para um trabalho futuro a discussão destas dificuldades e os quadros que indicam os numerosos proporcionais das espécies variáveis. O Dr. Hooker autoriza-me a acrescentar que, depois de ter lido com atenção o meu manuscrito e examinado estas diferentes tabelas, compartilhe da minha opinião quanto ao princípio que acabo de estabelecer. Seja como for esta questão tratada em breves palavras, como é necessário que aqui seja, é assaz embaraçosa quanto a não poder evitar alusões à luta pela existência, a divergência de caracteres e algumas outras questões que discutiremos mais tarde. Alphonse de Candolle e alguns outros naturalistas demonstraram que as plantas, tendo um habitat muito extenso, têm ordinariamente variedades. Isto é perfeitamente compreensível, porque estas plantas estão expostas a diversas condições físicas e encontram-se em concorrência, o que, como vamos ver mais adiante, é igualmente importante, ou mesmo mais importante ainda, com diferentes séries de seres organizados. Todavia, os nossos quadros mostram, por outro lado, que em todo o país limitado, as espécies mais comuns, isto é, aquelas que têm maior número de indivíduos e os mais espalhados no seu próprio país, consideração diferente da de habitat considerável e até certo ponto da de uma espécie comum, oferecem as mais das vezes variedades assaz acentuadas para que delas se faça menção nas obras sobre botânica. Pode, por isso, dizer-se que as espécies que têm um habitat considerável, que são as mais espalhadas no seu país natal e a que pertence o maior número de indivíduos, são as espécies florescentes ou espécies dominantes, como poderia chamar-se-lhes, e são essas que produzem as mais das vezes variedades tão acentuadas que as consideram como espécies nascentes. Poderiam talvez prever-se estes resultados em verdade. As variedades, a fim de tornar-se permanentes, têm necessariamente de lutar contra os outros habitats do mesmo país. Ora, as espécies que dominam já são as mais próprias a produzir descendentes, que, posto que modificados num certo grau, herdam ainda superioridades que permitem a seus pais vencer os concorrentes. Diga-se de passagem que essas notas sobre o predomínio somente se aplicam às formas que entram em concorrência com outras formas, e mais especialmente aos membros de um mesmo gênero ou de uma mesma classe tendo hábitos quase semelhantes. Quanto ao número de indivíduos, a comparação, claro está, aplica-se somente aos membros de um mesmo grupo. Pode dizer-se que uma planta domina se é muito espalhada, ou se o número dos indivíduos que comporta é mais considerável que o de outras plantas do mesmo país vivendo em condições quase análogas. Uma tal planta não é menos dominante porque algumas confervas aquáticas ou alguns cogumelos parasitas têm um maior número de indivíduos e são mais geralmente dispersos. Mas se uma espécie de confervas ou de cogumelos parasitas ultrapassa as espécies vizinhas do ponto de vista que acabamos de indicar, será uma espécie dominante na própria classe.
As espécies dos gêneros mais ricos em cada país variam mais frequentemente que as espécies dos gêneros menos ricos. Se dividem em duas massas iguais as plantas que habitam um país, tais como são descritas na sua flora, e se colocam de um lado as que pertencem aos gêneros mais ricos, isto é, os gêneros que compreendem mais espécies, e de outro os gêneros mais pobres, ver-se-á que os gêneros mais ricos compreendem maior número de espécies muito comuns, muito espalhadas, ou como nós lhes chamamos, espécies dominantes. Isto era ainda de prever, com efeito, o simples fato de muitas espécies do mesmo gênero habitarem um país demonstra que há nas condições orgânicas ou inorgânicas deste país qualquer coisa que é particularmente favorável a este gênero. Por consequência, era de esperar que se encontrasse nos gêneros mais ricos, isto é, aqueles que compreendem muitas espécies, um número relativamente mais considerável de espécies dominantes. Todavia, há tantas causas em jogo tendentes a contrabalançar este resultado que me surpreende como os meus quadros indicam mesmo uma pequena maioria em favor dos grandes gêneros. As plantas de água doce e as de água salgada estão ordinariamente muito espalhadas e têm uma extensão geográfica considerável, mas isto parece resultado da natureza das estações que ocupam e ter pouca ou nenhuma relação com a importância dos gêneros a que estas espécies pertencem. Demais, as plantas colocadas muito abaixo na escala da organização são ordinariamente muito mais espalhadas que as plantas mais bem organizadas, ainda que não há relação alguma imediata com a importância dos gêneros. Voltarei a falar no capítulo da distribuição geográfica com respeito à causa da grande disseminação das plantas de organização inferior. Partindo desse princípio, que as espécies são apenas variedades bem talhadas e definidas, eu fui levado a supor que as espécies dos gêneros mais ricos em cada país devem oferecer mais variedades que as espécies dos gêneros menos ricos, porque cada vez que as espécies vizinhas se têm formado, falo de espécies do mesmo gênero, muitas variedades ou espécies nascentes devem, em regra geral, estar atualmente em via de formação. Por toda parte onde crescem grandes árvores, podemos esperar encontrar plantas novas. Por toda a parte onde muitas espécies de um gênero se têm formado em virtude de variações, é que circunstâncias exteriores favorecem a variabilidade. Além disso, se considerar cada espécie como resultado de tantos atos independentes da criação, não há razão alguma para que os grupos, compreendendo muitas espécies, apresentem mais variedades que os grupos que menos apresentam. Para verificar a verdade desta indução, classifiquei as plantas de 12 países e os insetos coleópteros de 2 regiões em 2 grupos quase iguais, pondo de um lado as espécies pertencentes aos gêneros mais ricos e de outro as que pertencem aos gêneros menos ricos. Ora, tem-se encontrado invariavelmente que as espécies pertencentes aos gêneros mais ricos oferecem mais variedades do que as que pertencem a outros gêneros. Por outro lado, as primeiras apresentam um maior número de variedades do que as últimas. Os resultados são os mesmos quando se segue um outro modo de classificação e quando se excluem dos quadros os menores gêneros, isto é, os gêneros que possuem apenas de 1 a 4 espécies. Esses fatos têm uma alta significação se considerarmos que as espécies são apenas variedades permanentes e bem talhadas, porque em toda a parte onde se formam muitas espécies do mesmo gênero, ou se pudéssemos empregar essa expressão em toda parte onde as causas dessa formação tenham sido muito ativas, devemos acreditar que essas causas estejam ainda na ação, apesar de termos toda a razão para crer que a formação das espécies deve ser muito lenta, isto é, certamente o caso em que se consideram as variedades como espécies nascentes, porque os meus quadros demonstram claramente que, em regra geral, em todo lugar em que muitas espécies de um gênero se formam, as espécies desse gênero apresentam um número de variedades, isto é, de espécies nascentes muito abaixo da média. Não quer isso dizer que todos os gêneros muito ricos variem atualmente e acrescentem, assim,
o número das suas espécies, ou que os gêneros menos ricos não variem e não aumentem, o que seria fatal à minha teoria. A geologia prova-nos com efeito que, no correr dos tempos, os gêneros pobres têm aumentado muito e que os gêneros ricos, depois de atingirem o máximo, declinaram e acabaram por desaparecer. Tudo o que queremos demonstrar é que em toda parte em que muitas espécies de um gênero se formam, muitas em média se formam ainda, e é certamente o que é fácil de provar. Muitas espécies compreendidas nos gêneros mais ricos assemelham-se a variedades porque estão muito estreitamente, mas desigualmente próximas umas das outras, e porque têm um habitat muito limitado. Outras relações entre as espécies dos gêneros ricos e as variedades que delas dependem merecem a nossa atenção. Temos visto que não há critério infalível que nos permita distinguir entre as espécies e as variedades bem acentuadas. Quando se descobrem fuzis intermediários entre as formas duvidosas, os naturalistas são forçados a decidir-se tendo em conta a diferença que existe entre as formas duvidosas para julgar por analogia se essa diferença satisfaz para considerar como espécies. Portanto, a diferença é um critério muito importante que nos permite classificar duas formas como espécies ou como variedades. Ora, Fries notou nas plantas e Westwood nos insetos que nos gêneros ricos as diferenças entre as espécies são muitas vezes insignificantes. Tenho procurado apreciar numericamente este ato pelo método das médias. Os meus resultados são imperfeitos, mas não confirmam menos essa hipótese. Consultei também alguns bons observadores e, depois de maduras reflexões, tenho partilhado da minha opinião. A esse respeito, pois, as espécies dos gêneros ricos assemelham-se às variedades mais que às espécies dos gêneros pobres. Por outros termos, pode dizer-se que para os gêneros ricos em que se produz atualmente um número de variedades ou espécies nascentes maior que a média, muitas das espécies já produzidas parecem-se ainda com as variedades, porque diferem menos uma das outras, o que não é comum. Ademais, as espécies dos gêneros ricos oferecem entre si as mesmas relações que se constatam entre as variedades da mesma espécie. Nenhum naturalista ousaria sustentar que todas as espécies de um gênero são igualmente distintas umas das outras. Podem ordinariamente dividir-se em subgêneros, em seções ou em grupos inferiores. Como Fries o fez notar muito bem, alguns pequenos grupos de espécies reúnem-se ordinariamente como satélites à volta de outras espécies. Ora, o que são as variedades senão grupos de organismos desigualmente aparentados uns com os outros e reunidos em torno de certas formas, isto é, à volta de espécies-tipos? Há, sem dúvida, uma diferença importante entre as variedades e as espécies, quer dizer que a soma das diferenças que existem entre as variedades comparadas entre si ou com a espécie-tipo é muito menor que a soma das diferenças que existem entre as espécies do mesmo gênero. Quando, porém, tornarmos a discutir o princípio da divergência dos caracteres, encontraremos a explicação deste fato e veremos também como se faz com que as pequenas diferenças entre as variedades tendam a crescer e a atingir gradualmente o nível das diferenças maiores que caracterizam as espécies. Há ainda um ponto digno de atenção: as variedades têm geralmente uma distribuição muito restrita. É quase uma banalidade esta asserção, porque se uma variedade tivesse uma distribuição maior do que a espécie que se atribui como origem, a sua denominação seria reciprocamente inversa. Mas há razão para acreditar que as espécies muito próximas de outras espécies e que, sob tal relação, se parecem com as variedades, oferecem também muitas vezes uma distribuição limitada. Aqui, por exemplo, o MHC Watson quis bem indicar-me, no excelente catálogo das plantas de Londres, 63 plantas aí se encontram mencionadas como espécies, mas que considera como duvidosas por causa da sua estreita analogia com outras espécies. Estas 63 espécies estendem-se em média a 69 das províncias ou
distritos botânicos em que M. Watson dividiu a Grã-Bretanha. Neste catálogo encontram-se 53 variedades reconhecidas, estendendo-se a 77 dessas províncias, enquanto que as espécies que se ligam a estas variedades se estendem a 143 províncias. Resulta destes números que as variedades reconhecidas como tais têm pouco mais ou menos a mesma distribuição restrita que essas formas muito próximas que M. Watson me indicou, como espécies duvidosas, mas que são universalmente consideradas pelos botânicos ingleses como boas e verdadeiras espécies. Resumo. Em resumo, podem distinguir-se as variedades das espécies, primeiro pela descoberta de anéis intermediários, segundo por uma certa soma pouco definida de diferenças que existem entre umas e outras. Com efeito, se duas formas diferem muito pouco, classificam ordinariamente como variedades, posto que se não possam reatar diretamente entre si, mas não se saberia definir a soma das diferenças necessárias para dar às duas formas a categoria de espécies. Entre os gêneros apresentados num país qualquer, um número de espécies superior à média, as espécies apresentam também uma média de variedades mais considerável. Entre os grandes gêneros, as espécies estão frequentemente, ainda que num grau desigual, muito próximos umas das outras, e formam pequenos grupos em volta de outras espécies. As espécies muito próximas têm ordinariamente uma distribuição restrita. Atendendo a essas diversas razões, as espécies dos grandes gêneros apresentam grandes analogias com as variedades. Ora, é fácil dar-se conta dessas analogias se se parte desse princípio que cada espécie existiu primeiro como variedade, sendo a variedade a origem da espécie. Essas analogias, ao contrário, ficam inexplicáveis se se admitir que cada espécie foi criada separadamente. Temos visto também o que são as espécies mais florescentes, isso é, as espécies dominantes dos maiores gêneros de cada classe que produzem, em média, o maior número de variedades. Ora, essas variedades, como veremos mais tarde, também tendem a converter-se em espécies novas e distintas. Assim, os gêneros mais ricos têm uma tendência a tornar-se mais ricos ainda, e em toda a natureza as formas vivas hoje dominantes manifestam essa tendência cada vez mais, porque produzem muitos descendentes modificados e dominantes. Mas por uma marcha gradual que explicaremos mais tarde, os maiores gêneros tendem também a fracionar-se em gêneros menores. É assim que, em todo o universo, as formas viventes se encontram divididas em grupos subordinados a outros grupos.